Oi, eu sou a Nina e no vídeo de hoje eu vim mostrar um pouquinho das minhas reflexões a partir do Quarto de Giovanni, do James Baldwin, e algumas das associações que eu fiz com outras leituras. Eu tava sentindo falta de alguma coisa nos vídeos que são mais específicos a respeito de um livro, e eu acabei percebendo que é a própria questão da experiência, que quando eu leio ou eu reflito sobre uma coisa, isso está associado a muitas outras experiências que eu já tive de leitura, de filmes, de música, enfim. Então eu vou tentar trazer um pouquinho mais disso para cá esse ano. E quando eu for falar a respeito de um livro, eu vou focar mais nas reflexões que ele me trouxe e na maneira com que eu associei isso com a minha vida ou com as minhas experiências. Então eu espero que vocês gostem. Já tem vários vídeos assim que estão aí sendo planejados, então me conta aqui se vocês gostarem desse tipo de vídeo. Então, falando um pouquinho sobre o enredo, nós vamos acompanhar o David, que é um americano que vive na França. A namorada dele tá morando na Espanha, ela viaja para Espanha por tempo indeterminado para pensar no relacionamento dele, se ela vai querer casar com ele. E David acaba conhecendo um garçom chamado Giovanni e eles vão sentir ali uma atração e vão acabar se apaixonando. E o livro vai focar não apenas nessa relação entre eles, nesse amor entre eles, mas principalmente nas dificuldades do David em aceitar os prazeres, em aceitar esse amor, em aceitar esse relacionamento. Então ele é muito focado nesses conflitos internos do David. O narrador, que é o próprio David, está contando essa história pra gente do futuro. Então quando a gente inicia a leitura, a gente já sabe de início que o Giovanni foi condenado à pena de morte, não sabemos pelo quê. E isso faz muita diferença no tom do livro pra mim, porque é muito dramático ao mesmo tempo que é fatalista, porque a gente vai ter o David recordando o que ele viveu e tentando lidar com o fato de que no amanhã não terá mais o Giovanni no mundo. Outra coisa que pra mim fez toda a diferença, que eu acho que justifica inclusive o título, é a caracterização do quarto de Giovanni, que é onde eles vão morar e onde eles vão viver todo esse amor, todos esses conflitos, e como o quarto de Giovanni representa, né, consegue dar vida a esses conflitos internos. Então, como ele é um lugar bagunçado, como ele é um lugar que tem um caráter meio provisório, então toda essa caracterização tornou muito perfeito o livro pra mim. Não preciso nem dizer que eu amei, né, e que pra mim é um livro sem defeitos. E ele tem como grande centro essa impossibilidade de se aceitar como é, né, de aceitar-se quem é. No caso específico do livro, a gente tá falando de aceitar-se homossexual, né, em uma França que não aceitava, em uma época que não aceitava. Mas essa questão é uma questão muito ampla, que eu acho que acaba trazendo epifanias para várias questões da nossa vida, já que a gente vive numa sociedade que tá o tempo todo nos empurrando padrões em vários sentidos, mas obviamente alguns grupos sociais sofrem muito mais com isso. Então, fazendo paralelos, né, algumas reflexões semelhantes que me trouxeram em outras obras, eu assisti recentemente ao Retrato de uma Jovem em Chamas, que é um filme que está no Telecine Play, para quem quiser assistir, em que nós temos ali no índice, se eu não estou enganada, é no início do século XIX, uma pintora contratada para fazer escondido o retrato de uma jovem que não quer ser pintada, porque esse retrato vai ser enviado, né, para o futuro marido dela, com quem ela não quer se casar. E ela e essa pintora vão acabar se aproximando muito e se apaixonando uma pela outra. E diferente de O Quarto de Giovanni, em momento algum vai haver uma negação desse acontecimento, né? O David, no Quarto de Giovanni, tem muito conflito com relação ao que ele próprio sente. Ele deseja que essa namorada retorne para que ele volte para a vida normal que ele tinha, e ele acha que a partir daquilo ele vai conseguir superar. Ele nega muito esses prazeres em todos os momentos em que ele não está no prazer especificamente. E em O Retrato de uma Jovem em Chamas nós vamos ter o outro lado. Então, em momento algum, elas negam esse sentimento ou esses prazeres, mas o que nós temos é uma aceitação de que não é possível, né? Uma aceitação dessa impossibilidade. Entrega ao destino mesmo. Então é um filme belíssimo, que tem uma fotografia linda, história super delicada, ao mesmo tempo que vai ser muito forte sobre o feminino. Então eu recomendo demais esse filme também. Ele me trouxe algumas reflexões aí nesse mesmo sentido. Alguns outros livros que eu queria indicar sobre essa questão de aceitarmos quem somos, que é uma questão que é bem importante pra mim. O primeiro é o Sérgio Y Vai à América, né? Vocês já estão cansados de ouvir. Eu não gosto de dar detalhes sobre a temática dele, porque eu acho que quanto menos você souber,
melhor para você. Mas eu já falei sobre ele em post e em vídeo no meu Instagram, então dá uma olhadinha lá, vou deixar meu Instagram aqui embaixo, é @kininalê. E eu não dou nenhum spoiler, né, no vídeo, então pode assistir. E um aspecto que eu gosto muito no Sérgio Y Vai à América é que a sociedade estabelece alguns critérios a serem preenchidos para a felicidade. Então, como uma pessoa pode se sentir perdida a partir do momento em que ela cumpre todos esses requisitos, mas ela não sabe quem ela é. Então ele mexeu muito comigo nesse sentido e eu amo demais esse livro, de verdade, conheçam. Outro livro que vai falar muito a respeito disso é O Ponto Cardeal, da Leonor de Recondo. Ele veio pela Tag, mas ele já foi publicado por outra editora, né? Tem fora da Tag. E nesse livro nós vamos acompanhar a história de um homem casado com filhos, né? Um pai de família, que não se identifica como um homem e como ele levou todos esses anos, né? Ele construiu toda essa vida baseado numa mentira, baseado nas tentativas de encaixar-se nesse padrão e como é esse processo dele se aceitar, né? Dele aceitar que ele se reconhece como uma mulher e de que é isso que ele quer para ele e como é esse processo para essa família, né? Como a partir do momento em que ele se aceita, ainda há um longo caminho pela frente. Então ele é um livro muito simples, assim, em questão de linguagem e história. Ele não é um livro muito inovador, com uma escrita super diferente, nada disso. Mas por ser uma história muito simples, que fala dessa maneira muito clara a respeito de um assunto que muitas vezes é considerado tabu e não deveria. E me fez pensar muito sobre os meus privilégios, né, de mulher branca, cis, hétero. Enfim, é sensacional. E por último, tem um livro chamado As Coisas Como Elas São, eu vou deixar a capinha aqui, que eu li no ano passado, eu gostei bastante dele. Eu acho que eu gravei um vídeo, mas se eu não tiver gravado, vocês me desculpem. Então, nesse livro nós temos uma criança que nasce menino, mas desde sempre se identifica como uma menina. E eu acho que ele traz um contraponto, né? Ele traz um contraste muito grande pelo fato de que para ele sempre foi natural, né? Para ela, no caso, essa aceitação. Nunca foi um problema. Ela cresce sabendo que é uma menina. E a partir do crescimento e da interação social, a partir do momento em que a gente tem a escola e depois a gente tem amigos, isso acaba se tornando um problema. Como a aceitação que antes era natural acaba encontrando barreiras. Então era reconhecido pela família. Não havia esse primeiro problema, que já é um primeiro problema para muita gente. Então esse livro parte de uma experiência da própria autora, né, que tem um filho, que na verdade nasceu mulher, né, se eu não tô enganada, é isso, né, um filho que nasceu mulher e se identifica como homem. Algumas pessoas encontraram algumas polêmicas ali com relação a tratamentos hormonais e, enfim, a outras questões, mas eu acho que é um livro muito esclarecedor para quem é leigo. Né? É um livro que ele traz muito mais debate, muito mais pontos de reflexão do que respostas nesse sentido. E foi muito bom para sair da minha caixinha. E acho que ele contrasta muito bem com essas outras experiências aí, literárias e não literárias. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco diferente. Me conta aqui embaixo se vocês têm algum livro, algum filme, algo para me indicar que traga essa mesma questão da autoaceitação, seja por homossexualidade, seja por transexualidade, seja por quem somos fora do padrão mesmo. Ninguém atende a todos os padrões da sociedade, eu sei que eu tô falando isso do alto de todos os meus privilégios, mas acho que essa é um dos grandes méritos da literatura, não só que a gente consegue trazer para nossa realidade, seja ela qual for, quanto a possibilidade de se colocar na pele do outro e de sentir as dores do outro e de procurar maneiras, né, de que a nossa vida e que a nossa existência reflitam o que a gente acredita pro mundo. Então é isso, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo.